Queridos, graça, paz e bem da parte do Senhor sejam derramados sobre as nossas vidas, a fim de que encontremos paz e força para prosseguir nestes dias, que são dias maus. Mas nós não tememos, porque o Senhor é conosco. Queridos, é conhecido de todo aquele que já ouviu o Evangelho, que já leu o Evangelho, é fato notório e conhecido de todos nós, que tão logo Jesus foi batizado no Rio Jordão pelo seu primo João Batista, o Batista, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e lá jejuou 40 dias e 40 noites, tendo, mortificado, tendo submetido a sua natureza física humana, porque ele era homem, Deus, Deus e homem, ao extremo. E nesse processo de ser levado ao extremo, apareceu-lhe o anjo caído, Satanás, o diabo, para tentar-lhe. Foram 3 tentações. Mas foram 3 tentações que tiveram como pivô, tiveram como ponto de partida a dúvida. Se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te do alto do pináculo. Se tu és o Filho de Deus, enfim. A perspectiva maligna sempre parte do semear da dúvida no coração de todo aquele que se crê como Filho de Deus. E aí Jesus, principalmente na primeira proposta de Satanás, transforma essas pedras em pães. Ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. É verdade que Satanás insere a dúvida e provoca-nos nas nossas mais elementares necessidades e desejos. E coloca em nós essa perspectiva, porque se você é o Filho de Deus, faça, haja, transforme, prove, mostre isso. Mas Jesus deixa bem claro uma coisa: todo aquele que nele crê não precisará provar nada. Não precisa tornar-se um espetáculo para principados, potestades, homens, anjos e demônios para provar nada. Apenas viverá da boa palavra que procede da boca de Deus. E aí você me pergunta, a palavra que procede da boca de Deus é a Bíblia. Não, a Bíblia é o registro histórico da encarnação da palavra viva. A palavra é Jesus Cristo, a palavra é um homem. Essa é a verdade. Então nele tudo se cumpre a nosso favor, a fim de que nós não possamos e não precisamos mais provar nada diante de ninguém. Nem mesmo numa liturgia, numa realização de coisas e fatos e realidades que tentem agradar a Deus. Não mais. Ele fez-se agradável diante de Deus para nos tornar igualmente agradáveis diante do Pai. Então, quando a perspectiva da dúvida for lançada por você, talvez você não esteja no deserto da Judeia de modo literal, na presença do diabo, mas talvez você viva desertos na sua vida, diante dos quais, em meio aos quais, a perspectiva da dúvida lhe é lançada. Ora, se você é filho de Deus, por que não age corretamente? Se você é filho de Deus, por que não oferece sacrifícios adequados a Deus? Se você é o filho de Deus, por que não cultua Deus corretamente? Se você é filho de Deus, acha realmente que você é filho de Deus? Você realmente se pensa como filho de Deus? E quem lhe habilita a ser filho de Deus, sendo que você é um pecador? Neste momento, resta-nos apenas um ponto de partida e de chegada: alimentarmos-nos da boa palavra que procede da boca do Senhor, e a palavra é Jesus. E sendo assim, quando eu penso em toda e qualquer perspectiva na qual eu posso falhar diante de Deus, eu vejo que todas elas e todas as realizações foram promovidas por Jesus.
Então, se alguém diz para mim, se você é o filho de Deus, por que peca? Jesus diz, eu cumpri o pecado dele, eu paguei o pecado dele. Se você é filho de Deus, por que não está debaixo do templo, debaixo da cobertura espiritual de um sacerdote? Aí Jesus diz, eu cumpri a figura do templo, e eu sou o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e debaixo da minha e única cobertura eles estão. Se, perdoe-me, se a palavra vem nefasta e diz, se você é filho de Deus, por que não oferece sacrifícios direito, corretamente agradáveis diante de Deus, a fim de receber alguma promessa e alguma paga que venha dos céus? Jesus diz, eu cumpri todos os sacrifícios. Se você é filho de Deus, por que não cumpre a lei conforme Moisés estabeleceu? Para Moisés, Jesus diz, eu cumpri Moisés, eu cumpri o templo, eu cumpri a liturgia, eu cumpri a lei para a justificação de todo aquele que em mim crê. E no que diz respeito a Moisés, digo eu, porém, vos digo, a contar de mim é tudo diferente, tudo se faz novo, e a luz brilha na escuridão. E ninguém mais será justificado pela lei, mas pela minha palavra, pelo cumprimento do que eu realizei como palavra viva de Deus. Então, queridos, viver da boa palavra de Deus e de toda boa palavra que procede da boca do Senhor é saber que tudo está consumado e tudo está cumprido. Não depende de você tentar provar se você é filho de Deus. Porque nós somos filhos de Deus e adotados e enxertados na videira verdadeira que é Jesus, meramente pela fé e pela bondade e misericórdia que procederam dele. Você crê nesta palavra? Então descanse. E toda vez que passar por algum deserto existencial e se ouvir aquele murmurinho maligno oriundo dos infernos a dizer, mas se você fosse filho de Deus não estaria vivendo assim. Lembre-se que em primeiro lugar, para que você fosse livre, o seu Senhor se colocou nesse lugar e você pode passar porque ele já passou por você. É simples assim. Quem crê nisso, descansa e sabe, novamente digo, que aquele que começou em nós a boa obra já terminou-a em Cristo Jesus. A paz de Deus.